Vamos ao número 15, a revelação do anticristo. Eu coloquei um comentário aí. Chegará um momento em que o anticristo se revelará à humanidade, afirmando ser o príncipe do mal. Eu coloquei como uma pergunta. Ele oferecerá à humanidade a possibilidade de lutar contra o juízo de Deus? Eu coloquei em forma de pergunta porque pela profecia parece isso, né? Não parece que ele vai ficar enganando a humanidade até o fim. Pelo menos até a metade da grande tribulação ele parece enganar a humanidade. Depois o que ele faz? Parece que ele vai se declarar realmente que ele é um príncipe do mal, ou ele vai declarar, olha, nós temos que lutar contra o juízo desse Deus. E talvez uma possibilidade que ele coloque, né, é que se toda a humanidade, né, ficar contra o Deus da Bíblia, tá bom? Inclusive os judeus, tá ok? Esse Deus não terá como castigar a humanidade, porque esse Deus, nós também defendemos isso, que ele respeita o livre-arbítrio, tá bom? O direito da humanidade de não querer servi-lo. E o slide 67 diz: a mentira original se repetirá no fim da grande tribulação, com o anticristo se revelando e abrindo uma luta declarada contra o Deus da Bíblia? Provavelmente sim, eu acredito que isso acontecerá. Estou andando um pouquinho mais rápido porque faltam 23 minutos. Número 16, a mensagem do anticristo. O anticristo convencerá a humanidade de que os juízos de Deus acontecerão ou negará a proximidade dos juízos? Né? Será que ele vai dizer, olha, não existe juízo de Deus, isso daí foi um engano que esse povo que interpretava a Bíblia dizia? Ou ele vai defender mesmo, olha, esse juízo está perto de vir, temos que lutar contra? Né? Sendo que, na verdade, ele sabe que, deveria pelo menos saber, né, que não há como lutar contra Deus, tá bom? Mas ele deveria saber também que não tem como a criatura ser semelhante ao Criador. Mas Isaías diz que ele acreditou nisso lá no passado, né? Hoje os homens vivem como se não fossem sofrer juízo jamais. Né? Se você falar em juízo de Deus para a humanidade hoje, as pessoas fazem piada, tá bom? O homem que fez aí uma sátira a Jesus e aos apóstolos como alcoólatras, né? Quando criticaram ele, ele falou assim, deixa que eu me entendo com Deus, como quem diz, né? Não vai existir juízo nenhum e deixa só eu fazer a minha sátira, tá bom? Então hoje a humanidade não demonstra nenhuma preocupação sobre um juízo final, tá bom? Mas esse juízo vai chegar. Número 17, eu coloco aí, será proibido invocar o Deus da Bíblia. Isso eu acredito que acontecerá. Na verdade, será proibida a invocação a toda e qualquer divindade. Todas as divindades, irmãos, eu acredito que a religião do anticristo será a religião celta. Por isso, até aquelas igrejas que se dizem evangélicas, que usam uma Bíblia, tá bom? Que usam uma cruz, né, celta nas suas igrejas, no meu entender, essas igrejas deveriam tirar. No meu entender, não deve nem usar cruz, tá ok? Porque claramente na história foi adotada pela besta de Daniel capítulo 7, quando fundou a Babilônia Apocalíptica, a Igreja Católica. Pastor, vou te ligar de novo aí. Amém. Slide 84, com o título Hoje os Estados Unidos têm como adversário no mundo o bloco comunista. Então veja que Daniel, no capítulo 11, falando sobre o anticristo, ele fala sobre alguns inimigos do anticristo, né? E ele diz, olha, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Então, tanto a Coreia do Norte e a China, hoje são aqueles que estão, de alguma maneira, desafiando os Estados Unidos, né? Então, essa profecia de Daniel também parece estar se cumprindo. No item 19, eu coloquei aí a Rússia e sua influência na eleição americana. Bom, então eu coloco por que a Rússia influenciou, irmãos, na eleição americana e influenciou a favor de Donald Trump. Isso ficou provado, como nós vemos agora. Então é uma pergunta,
Por que a Rússia fez isso? Né? Então eu comento, olha, pode ser apenas uma questão de interesse financeiro, é o que alguns consideram, né? Mas é interessante ver a Rússia, né, ajudando Trump a assumir o governo da águia, ok? Lembre-se que Daniel falou de 2 homens que se assentarão a uma mesa e proclamarão a mentira. E existe sim um alinhamento entre Donald Trump, né, e Putin, o presidente da Rússia. E ficou provado, como nós vamos ver a declaração do presidente da Suprema Corte americana, ficou provado que os russos influenciaram, não ficou provado que o Donald Trump sabia, né? Eu prossigo aí no comentário. Não parece que todos estão se unindo para formar um governo mundial? E vamos lembrar que na moeda americana, nessa moeda dessa águia, lá vem escrito uma nova ordem mundial. Ou seja, os Estados Unidos, desde o princípio, eles planejam uma nova ordem mundial, um novo governo mundial. Que alguns falam, isso é teoria da conspiração, mas a Bíblia diz que não é teoria da conspiração, não. O anticristo vem organizando mesmo essa nova ordem mundial, esse novo governo mundial. O slide 86 diz: junto a tudo isso, os acontecimentos que se seguem após a eleição do Trump, quando comparado com as Escrituras, observamos muitas semelhanças. Observe que o nome Trump significa trombeta, tá bom? Primeiro, o templo será construído com o apoio do anticristo. Isso é muito provável, já que ele vai querer assentar-se lá, ele vai apoiar a construção do templo. O Donald Trump está apoiando a construção do templo. Aliança de paz entre muitas nações. O Donald Trump está trabalhando, e eu vou falar do genro do Donald Trump, que é um judeu, que é a pessoa que está dirigindo essas alianças, tá bom? Eu vou mostrar notícias agora de fevereiro recente, em que já tinham agendadas reuniões na ONU. E o anúncio dizia que era uma reunião secreta. Ainda mais com essa notícia de coronavírus, irmãos, tá bom? Ninguém está falando mais nessas reuniões. Só existe uma notícia no mundo, né? Todos os jornais, pelo menos a Globo, ela faz isso, só fala em coronavírus. Será que também esse vírus, tá bom, ele não está sendo usado para ocultar a manifestação do anticristo? Para ocultar esse preparativo? Terceiro lugar, o anticristo terá o poder de colocar todas as nações contra Israel. Eu falei isso ontem. Hoje, se os Estados Unidos, que usa o seu poder de veto para limitar certas condenações de Israel na ONU, se ele tirar o seu poder de veto, Israel já está condenado no dia seguinte. Então, os Estados Unidos têm sim um papel importante nesses últimos dias. O slide 88 diz: o presidente dessa suposta besta tem poder de fazer isso com Israel hoje? Tem, tá bom? Se os Estados Unidos tirar o seu poder de veto, já existe uma série de resoluções, tá bom, de condenação contra Israel. Notícia do jornal O Globo em 24 de março de 2019. O relatório que resume a investigação sobre a influência da Rússia na eleição de Donald Trump divide-se em 2 partes. A primeira aborda a interferência da Rússia na eleição americana de 2016, quando Donald Trump foi eleito. Apesar de concluir que houve esforço de Moscou para influenciar os resultados, favorecendo Trump, por meio da disseminação de informação em redes sociais e da invasão de computadores de pessoas ligadas à candidata democrata Hillary Clinton, a investigação não descobriu nenhum americano ou funcionário da campanha republicana conspirou com a Rússia, ou seja, eles não conseguiram provar que havia uma ligação entre Trump e os russos. Mas por que os russos trabalharam pelo Donald Trump? De graça, né? É estranho. Os maiores aliados do anticristo são identificados geograficamente, falando agora no item 20, a Batalha do Armagedon.